continuidade ao conteúdo da semana passada. Assim que eu projetar, vocês me falam se estão vendo a tela, tá? Escrito remoção de metabólitos. Estão vendo? Sim. Sim? Certo. Aí, gente, sim, a gente fazia teste de glicemia, a aula era a seguinte, antes de começar, a título de curiosidade. Quando a gente fala sobre glicemia sanguínea, né? Então, existe todo um procedimento que vocês vão aprender, que ocorre no organismo, todo um processo, né, de ação da insulina, que remove a glicose. E aí a gente fazia uma prática onde os alunos levavam pudim, várias coisas de doce. Antes eles ficavam várias horas em jejum, a gente media a glicemia e eles comiam pudim, principalmente pudim, né? E doce. E aí depois a gente fazia de novo o teste de glicemia, um furinho no dedo e media, né? Pra gente ver se a pessoa conseguia voltar ao nível normal de glicose. Vocês vão aprender como que é esse procedimento depois. Eu ensino para vocês. Só não vai ter jeito de a gente fazer, né? Infelizmente. Bom, gente, então, dando continuidade, né, ao conteúdo da semana passada, hoje a gente vai finalizar essa parte de fluidos, mas, na verdade, algumas temáticas aqui não serão finalizadas, porque elas serão estudadas ao longo da disciplina, né? Então, serão introduzidas aqui. Né? Como que os metabólitos são removidos dos fluidos, né? Primeiro, o que são metabólitos? Metabólito, com T no final, são restos de metabolismo. São produtos do metabolismo celular. Então, as nossas células, elas utilizam a glicose para obtenção de energia, que é o ATP. Em contrapartida, produz alguma coisa. Essa alguma coisa é gás carbônico e água. A água é útil, mas a água também tem que ser eliminada em excesso. Nós vimos que tem que ter um equilíbrio, né? O gás carbônico não é útil, tem que ser eliminado, né? Outro resto de metabolismo, quando nós ingerimos alimentos com proteínas, essas proteínas vão ser fragmentadas em aminoácidos no estômago, ser conduzidas para o intestino e depois para o sangue. E esses aminoácidos vão ser usados por várias partes do corpo. Pode ser usado para construir uma estrutura, como construir músculo, construir colágeno, né? Ou pode ser usado, inclusive, para fornecimento de algumas outras estruturas, para transformação em outras estruturas. E aí acaba que produz compostos tóxicos que devem ser eliminados. Então, todo o resto de metabolismo é chamado de metabólito, tá? Então, os rins, nos animais vertebrados, né, existem estruturas chamadas de rins, nós sabemos. Esses rins, eles têm a função primordial de filtrar o sangue. Então, uma ramificação da artéria aorta chega nos rins, né, e aí lá existem estruturas que filtram. Então, a filtração, a captação de água, de toxinas que são produzidas, que são os metabólitos, inclusive a captação de compostos que nós ingerimos, como restos de medicamentos modificados, como álcool, né? E esses compostos, então, eles são eliminados na forma de urina. Uma parte da água é reabsorvida, uma parte de íons são reabsorvidos pelo sangue, mas eles são eliminados na forma de urina. Então, essa urina, né, na verdade, ela é formada de água e diluído na água várias toxinas. Só que, né, continuando aqui, nem todo animal excreta na urina o mesmo composto, certo? Então, né, aqueles animais que vivem num ambiente com muita disponibilidade de água ao redor, né, eles podem, né, e eles produzem a partir dos aminoácidos, do metabolismo de aminoácidos, esse composto chamado de amônia, tá? A amônia é extremamente tóxica. E ela é produzida por esses animais, que são, por exemplo, peixes ósseos, girinos, larvas de insetos. Por quê? Porque são animais que estão num ambiente onde tem muita disponibilidade de água e aí, consequentemente, eles podem liberar essa amônia imediatamente após a produção. Então, a amônia é um resto de metabolismo que é excretado,
né? Então, ele pode ser excretado, por exemplo, no caso dos crocodilos e dos ofídeos, aí a amônia também, são excretados através do rim, já liberados para a água, né? Já no caso desses animais que são os peixes ossos, que têm estrutura vertebral óssea, eles são excretados pelas brânquias. As brânquias ficam nessa região aqui, abaixo do opérculo. O opérculo é essa abertura que a gente ergue aqui na cabeça do peixe, né? E aí a gente vê as brânquias. Então, as brânquias liberam, são órgãos de excreção também. Bom, acontece que, então, o tipo de excreta, chamado amônia, que é um tipo de metabólito chamado de amônia, ele é liberado e produzido por animais que têm grande disponibilidade de água. Agora, quando é um animal que ele tem meio termo, nem muita água, nem pouca água, agora tem água, agora não tem água, e ele tem que manter o seu corpo, tentar manter a temperatura do seu corpo constante, que é o nosso caso, né, dos mamíferos, por exemplo, dos peixes cartilaginosos, como o tubarão, né? Esses animais, eles conseguem converter a amônia em um outro composto que é chamado de ureia. Então, na urina desses animais, né, contém ureia. E o certo é que essa ureia, ela seja liberada com o máximo possível de água, né? Que significa o quê? Significa que o seu corpo está regulando a entrada e saída de água na quantidade certa. Que é quando? Que é quando você faz xixi, que é quando você urina, e essa urina ela está quase da cor da água. A partir do momento que essa urina está amarelada para laranjada, para quase laranja avermelhado, é um caso sério. Significa que você está bebendo pouca água e o seu corpo está tendo que eliminar ureia concentrada em pouca água. E isso pode danificar o seu rim, certo? Porque o seu rim, ele vai tirar a água do sangue, vai tirar a ureia do sangue, mas você está com pouca água, você não ingeriu a água necessária. Então, o rim reabsorve a água para o sangue novamente e libera ureia concentrada. Então, fica aquela urina concentrada, certo? Então, os animais que liberam e produzem ureia, perdão, esse processo de produção da ureia e da amônia ocorre no fígado, né, através do metabolismo de aminoácidos, são animais que elas têm um certo controle interno em relação principalmente à temperatura. Continuando. Alguns animais, eles são adaptados para viver em ambiente com pouca água, ou o que a gente chama de ambiente com estresse hídrico, né? Estresse hídrico é pouca água. Eles produzem o chamado ácido úrico. O ácido úrico, ao contrário da amônia, que é altamente tóxica, o ácido úrico ele não é tóxico. O ácido úrico, entretanto, ele não se dissolve em água, né? E aí a gente consegue até ver o ácido úrico nas excretas, por exemplo, dos lagartos pequenos, das as aves excretam ácido úrico, né? Só que as aves, o sistema excretor, ele se combina com a região das fezes, né, do intestino, e aí quando a ave, ela coloca as fezes para fora, né, acaba que tem umas manchas branquinhas, aquelas manchas branquinhas das fezes das aves, né, são o quê? De ácido úrico, certo? O ácido úrico, de água também, perdão. O ácido úrico, ele pode ser produzido tanto por esses animais como pelo ser humano. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. O ácido úrico ele pode ser produzido também pelo ser humano e por outros animais, no fígado, só que o mais comum é a ureia. Só que existem algumas situações em que, por exemplo, devido à alimentação, você pode produzir grande quantidade de ácido úrico, e esse ácido úrico pode se depositar nas articulações. E aí as articulações ficam inchadas. Nós chamamos isso de gota, não sei se vocês já ouviram falar.
Então, porque o normal de mamífero, né, por exemplo, ser humano é normal, excreta de ureia, mas dependendo do tipo de alimento que você tiver em excesso, principalmente alimento proteico, né, por isso que a gente, por exemplo, eu vou fazer a dieta da proteína, então, por exemplo, eu vou tomar aquele whey, isso, carne, whey protein, né, aminoácidos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ingerir, mudar nossa dieta, porque se eu faço consumo de proteína, mas eu pratico atividade física, a atividade física, não sei se vocês sabem, quando você está praticando, ocorre uma microlesão muscular. E aí, quando você faz essa microlesão naquele músculo, e aí você em seguida faz uma reposição alimentar, nutricional, através de aminoácidos, esse aminoácido do whey protein, né, etc., ele vai para aquela região lesionada e aí por isso que aumenta o volume muscular quando você faz atividade física. Agora, eu não pratico nenhuma atividade física e eu quero aumentar a minha ingestão de proteína, aí é loucura. Por quê? Porque aí você pode, além da ureia, produzir grande quantidade de ácido úrico, isso, carne em excesso, né? Qualquer tipo de proteína em excesso pode promover a formação de ácido úrico. Não que a gente não deva ingerir, a gente tem que ingerir. Todo dia a gente tem uma quantidade de vitaminas, lipídios, carboidratos, proteínas que devemos ingerir. Mas tudo em excesso faz mal, inclusive a água faz mal em excesso, né? E a falta também faz mal, de tudo, certo? Bom, a remoção do gás carbônico. Então, recapitulando, quem produz o gás carbônico? Todas as células. Todas as células do nosso corpo, quando utilizam glicose para fornecimento de ATP, no processo, a glicose vai ser convertida em várias moléculas. No fim, produz gás carbônico e água. E o gás carbônico, ele não deve permanecer dentro da célula, porque ele pode promover morte celular, certo? Então, esse gás carbônico, ele tem que ser retirado da célula. Só que ele é retirado da célula, ele tem que sair da célula, não é? Então, tem lá a célulazinha. E ele tem, quando ele sai da célula, ele ganha o quê? O meio interno, que é o quê? O líquido extracelular, que é formado pelo líquido intersticial, né? Então, o gás carbônico tem que percorrer o líquido intersticial, que é fora da célula, e depois ele tem que ir para o plasma sanguíneo, onde, através da expiração, né, nós liberamos esse gás carbônico. Só que o gás carbônico, ele é apolar, ele não tem carga. E no líquido intersticial e no plasma tem muita água e a água tem carga positiva e negativa. Então, o que acontece? Existem duas maneiras de transportar o gás carbônico. Uma delas é associando o gás carbônico com a hemoglobina, e isso acontece, certo? Uma parte é transportada pela hemoglobina no sangue até o pulmão, e aí no pulmão a gente elimina. Só que a maior parte, ela vai ser convertida, o gás carbônico vai ser convertido em ácido carbônico e depois em bicarbonato. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quem faz isso é uma enzima chamada de anidrase carbônica. Essa enzima, entretanto, para ela existir e funcionar, ela tem que ter na sua estrutura zinco. Então, quer dizer, a gente precisa todos os dias ingerir zinco para que esse zinco faça parte dessa enzima anidrase carbônica, porque é ela que permite com que o gás carbônico se transforme em ácido carbônico e depois em bicarbonato. O bicarbonato, ele tem carga negativa. Se ele tem carga negativa, o bicarbonato é esse aqui, ele pode se interagir com a água. A água que está onde? No líquido intersticial e no plasma. Então, negativo do bicarbonato atrai positivo da água e ele pode ser conduzido até a região do pulmão, onde a gente, pela expiração, elimina essa água, certo? Continuando. Então, só para a gente recapitular, vários processos que ocorrem dentro do nosso corpo, do corpo dos animais em geral, tem como esse objetivo tentar manter de uma certa forma, né, a homeostasia no meio interno. Quem é o meio interno?
é o líquido extracelular, que é formado pelo plasma e o líquido intersticial, certo? Sendo que, nessa homeostasia, as condições se mantêm quase constantes. De que maneira quase constantes? Se naquele ambiente é mais comum ter mais sódio, tem que manter ele com mais sódio. Se naquele outro ambiente é mais comum mais potássio, tem que manter esse desequilíbrio. Então, é um desequilíbrio que às vezes visa o equilíbrio e às vezes volta para o equilíbrio, mas que é o que permite a vida. Nada ocorre de forma a não permitir a manutenção da vida. Quando ocorre um distúrbio grave nessa característica da homeostasia, então um lugar que tinha que ter muito sódio passa a ter pouco sódio, um lugar que tinha que ter muito potássio passa a ter pouco potássio, esse desequilíbrio é um dos fatores que gera o que a gente chama de doença, né? Ou patologia, que é o termo, tá? Então, a possibilidade da gente eliminar as toxinas, que são chamados metabólitos ou restos de metabolismo, ocorre através da capacidade que o sangue tem de circular pelo corpo, e quem permite essa circulação do sangue pelo corpo é uma bomba, que é o coração, né? E a capacidade que tem também dos compostos saírem das células, irem para o líquido intersticial, e do líquido intersticial para o plasma, que é o caso do gás carbônico. E o contrário, né? O oxigênio, por exemplo, nós inspiramos, ele vai para o sangue, do sangue ele sai, ele está correndo no plasma, do sangue ele sai do plasma e vai para o líquido intersticial e depois para a célula. Então, há um movimento constante entre capilar e ambiente intersticial. Então, aqui eu coloquei só uma imagem introdutória, porque a gente vai ter uma aula só de circulação sanguínea. É um conteúdo que é muito interessante, né? Então, a gente tem uma bomba, que é o coração, que tem 4 cavidades no ser humano. Tem animais que tem 3, tem animais que tem 2, a gente vai ver isso depois. E aí, essa circulação, ela é toda fechada, né? Então, os vasos, eles se ramificam até virarem vasos mais finos que um fio de cabelo, e a gente chama essa estrutura finíssima de capilar. E depois esses capilares se juntam e formam vasos grossos de novo, né? E vão conduzindo sangue para dentro do coração, pulmão, depois volta para o coração, depois vai para o corpo, aí volta para o coração, né? Então, esse sistema circula, né? Coração, pulmão, coração, corpo. Coração, pulmão, coração, corpo. 1 minuto. 1 minuto, toda a circulação. E pela circulação, então, a gente conduz o oxigênio do ar, né, até a parte mais finíssima dos capilares, onde nos capilares, então, o oxigênio sai para o ambiente do líquido intersticial e depois para dentro da célula. Aqui é o líquido intersticial, aqui dentro da célula. E o gás carbônico produzido pela célula vai para o líquido intersticial e depois para o vaso, certo? De maneira que isso acontece o tempo inteiro, tem que acontecer, né? Quando ocorre o rompimento de um capilar, o conteúdo do vaso vai para o líquido intersticial, que é o quê? É o sangue, né? E aí é quando, no lugar da ferida, da pancada, fica roxeado. Quer dizer, o capilar, que é o vaso finíssimo, se rompeu e permitiu o conteúdo sair do vaso para o tecido. Certo? Dúvidas até aqui, gente? Não? Não? Eu não mencionei, mas, por exemplo, não? Quando a aorta se ramifica, né? E uma parte dessa aorta, então, ramificada, a aorta é um grande vaso que sai do coração do lado esquerdo, né? E uma parte dessa aorta, então, ela se ramifica e vai lá para a região dos rins, certo? E aí, lá nos rins, ocorre a filtração, como eu falei, né? Uma parte da água, ela passa junto com as toxinas, outra parte é reabsorvida. E se a pessoa, por exemplo, ingeriu álcool, né? O álcool sai nesse momento, sai da corrente sanguínea pelos rins. Só que o álcool, antes dele sair pelos rins, ele pode ter tido uma circulação na região cerebral, né? E aí no cérebro ele promove alterações bioquímicas. Por isso que tem aquela questão do desequilíbrio, de perder os sentidos, assim,
100%, você não tem a sensação 100%, né? De reflexo, por exemplo, de segurança. Agora, uma curiosidade para vocês, né, biólogos, né? Se vocês estão trabalhando no laboratório e são intoxicados com um álcool que chama metanol. O metanol, seja por respiração ou beber metanol por acidente, né? Porque tem gente que fabrica, por exemplo, cachaça, e aí não sabe fabricar direito e acaba produzindo metanol ao invés de álcool etílico, que é o etanol. O metanol, dentro do corpo humano, ele chega no fígado e vai ser convertido em formaldeído. E a pessoa morre rapidamente. Então, é uma intoxicação muito séria. Então, se algum dia você estiver trabalhando em laboratório com metanol, tem que mexer com metanol dentro da capela, tá? E se ocorrer intoxicação, né, um dos procedimentos que é feito a nível de socorro, né, dá para a pessoa tomar etanol, então seria, por exemplo, tomar uma cachaça, por incrível que pareça. Por quê? O fígado considera o etanol mais tóxico e o fígado vai começar a trabalhar em cima do etanol e vai deixar de lado o metanol. Deixa de lado o metanol, o rim elimina o metanol. Agora, se isso não for feito, esse socorro, não for feito, o metanol vai ser transformado em formaldeído. Por isso que é importante você saber com o que você está mexendo, né, para saber até mesmo como te socorrer, né, no laboratório, por exemplo, tá? Bom, alguns exemplos de sistemas de controle que o nosso corpo tem. O sistema circulatório, o sistema respiratório, nós vamos estudar separadamente, mas é muito interessante. O corpo da gente, quando nós respiramos o ar e o oxigênio ele entra, né? O oxigênio também não tem a capacidade de se interagir com a água. O oxigênio não tem carga. Então, esse oxigênio, né? Ele vai se combinar com o ferro presente nesta proteína aqui, linda, que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela tem 4 regiões que tem ferro, então, cada região capta uma molécula de oxigênio, certo? Molécula que é o O2. Só que essa hemoglobina, ela não fica livre no sangue, ela fica dentro de uma célula vermelha do sangue, que é cheia de hemoglobina, tem milhares de hemoglobinas, né? Que é chamada de hemácia. Então, a hemácia tem milhares de hemoglobinas, que são essas, né, proteínas aqui, e que captam esse oxigênio. Só que a hemácia está cheia de oxigênio, né? Ligada à hemoglobina. A célula vermelha do sangue. Está cheia de oxigênio ligado à hemoglobina. Se esse oxigênio vai sair da célula e ir para o tecido, né? Por exemplo, circulou lá para a região do cérebro. Será que automaticamente vai liberar o oxigênio no cérebro? Não. Tem um sistema de controle onde o oxigênio é liberado para sair da célula vermelha em direção ao líquido intersticial por exemplo, ao cérebro, se houver uma queda na quantidade de oxigênio. Aí sim, ele vai ser liberado. Então, tem que ter uma queda. Se o sangue circula por uma região onde não há pouco oxigênio, ainda tem muito oxigênio, ele não vai ser liberado. Só onde tem pouco. Já o gás carbônico, o transporte dele é da seguinte maneira. A partir do momento que o corpo da gente produz muito gás carbônico, muito mesmo, pelo processo de respiração celular, né? Esse excesso de gás carbônico, quando ele está circulando no sangue, passa pela região cerebral, né? E estimula, então, o tronco encefálico, que é essa região aqui. Esse tronco encefálico, ele vai intensificar o processo de respiração, então a gente começa a respirar e expirar, né? E aí a gente elimina o excesso de gás carbônico. Por isso que o processo de respiração ele é extremamente importante, porque o gás carbônico ele tem que ser liberado. O gás carbônico, se ele ficar retido nas células ou no sangue, ele pode levar à morte celular, certo? E ele leva à morte celular. Então a gente tem que ter eficiência tanto de inspirar quanto de expirar. Só que observem que esses processos dependem de proteínas, não é? Hemoglobina transportando o oxigênio e uma parte de gás carbônico, a hemoglobina tem ferro na sua estrutura. Gás carbônico através da enzima anidrase carbônica que tem zinco.
na sua estrutura. E a anidrose carbônica converte gás carbônico em ácido carbônico e bicarbonato. Beleza. Quando chega lá no pulmão, o bicarbonato é reconvertido em gás carbônico e a gente libera. E se na minha dieta alimentar eu não ingerir ferro e nem zinco? O que vai acontecer? Vamos supor que eu resolvi fazer uma dieta doida lá só do abacaxi. Já ouviram falar disso? Eu vou fazer a dieta do abacaxi só para poder emagrecer. Beleza. O abacaxi não tem ferro, né? Então, deficiência de ferro, né? Causa anemia. É anemia ferropriva. Você pode ter a estrutura da proteína hemoglobina dentro da hemácia, mas a hemoglobina não vai transportar o oxigênio, porque não tem o ferro. E não tem porque você não ingeriu, né? O zinco, da mesma maneira, você pode ter deficiência na eliminação de gás carbônico, pode ter uma anemia por deficiência na eliminação de gás carbônico, porque você não ingeriu alimentos que contêm zinco, certo? E o ferro, ele principalmente é de origem animal, né? Então, se a pessoa resolve se tornar vegana, ela tem que arrumar alguma fonte de obtenção de ferro de origem vegetal para que seja a mesma quantidade. E o zinco é de origem vegetal a maior parte, certo? Verduras, as verduras mais assim, tipo brócolis, tem muito zinco, tá? Então, aqui o centro respiratório nosso, ele é estimulado pelo excesso de gás carbônico e aí a gente expira, né? Joga para fora, expira. E esse movimento é involuntário, não depende da gente, né? Totalmente involuntário. Bom, então, outro sistema de controle é o sistema nervoso e endócrino, que a gente só vai introduzir, porque vocês vão aprender, né? Alguns já sabem, mas a gente vai aprofundar sobre como que o sistema nervoso e seus prolongamentos, que são os nervos, eles conseguem, então, comandar o corpo como um todo. Como? Através de processos bioquímicos, né? Por isso que eu sou apaixonada em bioquímica, gente. Estou dando aula para vocês de fisiologia, mas eu sou apaixonada em bioquímica, fisiologia, a bioquímica aplicada, é a matéria mais interessante, né? Então, a gente tem a divisão do sistema nervoso central e periférico, e todo esse sistema é interligado e ele funciona através de mecanismos bioquímicos e mecanismos elétricos. E os mecanismos elétricos, eles existem devido aos mecanismos bioquímicos, né? Transporte. Só lembrar, gente, da bomba de sódio e potássio, por exemplo, que permite o desequilíbrio de íons, né? E o transporte por difusão, que permite o equilíbrio. E as glândulas, né? Primeiro, o que são glândulas endócrinas, né? Glândulas endócrinas são estruturas altamente especializadas, que quando nós éramos embriões ainda, né, se originaram do tecido epitelial e tiveram a capacidade de se deslocar do tecido epitelial e se especializar na produção de determinado composto e lançar esse composto no sangue. Então, a glândula endócrina, o que ela produz se chama hormônio, tá? E os hormônios, eles são lançados no sangue e regulam grande parte de todo o corpo, de todo o funcionamento do corpo. É regulado pelas glândulas, né? Então, só para ter uma ideia, a tireoide, né, que é presente aqui nessa região anterior da laringe, ela produz hormônios que regulam o metabolismo, então a velocidade das reações bioquímicas, né? Aqui a gente tem a hipófise e o hipotálamo, as glândulas mestres, né? O hipotálamo que reconhece tudo o que acontece no ambiente, tudo. Então, se eu passo um transtorno, por exemplo, suponha que eu passei um transtorno constante, né? Por exemplo, uma situação chata que se prolonga, todo dia aquela situação chata. O hipotálamo percebe isso, manda uma informação bioquímica para a hipófise, e a hipófise manda uma informação bioquímica para as adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins. As adrenais vão, então, liberar um hormônio, que é chamado de cortisol, certo? E esse hormônio cortisol, ele é responsável pelo estresse crônico. Lembra que eu comentei com vocês já? O que acontece no estresse crônico? O corpo vai tentar liberar tanto cortisol, mas tanto cortisol vai tentar eliminar esse cortisol, vai acabar saindo pela saliva,
E o que acontece de negativo com o excesso de cortisol no corpo? Quem lembra? Engorda. A pessoa vira uma gordurinha extrema. Mas além disso, além de acumular, né, gordura, isso é verdade. Além de Matar as acumular células de gordura, defesa? tem algo muito mais negativo. Matar as células de defesa? Não, ele não deixa com que as células de defesa exerçam sua função. E aí, a função delas é extremamente importante, que é a defesa, né? E, infelizmente, a gente fica com o sistema de defesa deficitário, debilitado, e aí vai que eu entre em contato com uma bactéria, um fungo, eu posso ter uma doença que eu nem teria, mas porque o meu corpo está em estresse crônico, isso é chamado de estresse crônico, certo? A gente vai ver detalhadamente isso, o processo de estágio, eu com o meu processo de doutorado, é desse jeito, tá? É normal. Mas a gente tem que aprender a controlar. Logo isso acaba e a gente fica normal, né? A região dos ovários das mulheres produzem hormônios, né? Estrógeno, progesterona, a gente vai ver, né? Dos testículos. O pâncreas, que é o produtor de insulina, glucagon. Né? O pâncreas é interessante que ele produz tanto hormônios como enzimas, ele tem uma parte que é de enzima, certo? Então, ocorre a regulação do metabolismo do corpo pelas glândulas endócrinas. E o sistema musculoesquelético e reprodutor? Né? O sistema musculoesquelético, para o ser humano, para a espécie humana, foi muito importante. Ao longo da evolução, foi através desse sistema musculoesquelético que nós, seres humanos, tivemos a capacidade de ir atrás do nosso próprio alimento. E é através do alimento que a gente repõe aquilo que a gente perde. Não é? Então, eu reponho sódio, potássio, ferro, zinco, água, né? Então, é através do deslocamento. Então, quando a gente vivia em determinados lugares, a gente ia atrás da água. E hoje mesmo, a gente levanta, vai lá, pega a água e toma. Né? Tudo é propiciado, o deslocamento, através do sistema musculoesquelético. Certo? E o fato de fugir de predadores no passado, né? De se esconder, né? Dentro de uma caverna, foi propiciado por esse sistema musculoesquelético. Pergunta, né? Por causa do estresse crônico que aparece mancha roxa no corpo, sem ter batido em algum lugar para ter rompimento dos vasos? Nem sempre, Matheus. Aí tem que ver o tipo de mancha, a quantidade de manchas, certo? Muitas vezes, algumas manchas roxas são por conta de estresse crônico, você não percebe que, por exemplo, às vezes à noite você pode ter até, que a gente chama pesadelo, ou se tornar sonâmbulo, né? E através do sonambulismo não quer dizer que você levante sempre, você pode bater na própria cama, entendeu? E ficar roxo sem perceber, né? Porque o cérebro em estresse, ele não consegue desligar 100%, né? Ele já não consegue desligar 100%, mas ele fica mais ativo. Isso não é bom. Agora, existem casos em que são manchas demais, não uma mancha esporádica, certo? Manchas demais exagerada roxa, aí tem que procurar um médico hematologista, que aí pode ser algum probleminha na questão de vasos mesmo, certo? De rompimento de vaso. Aí tem que olhar direitinho sobre questão de cicatrização, de plaquetas, certo? Quantidade de plaquetas, tá? Mais alguma pergunta dessa parte, gente? Pode perguntar. Apresenta direto essas manchas? Eu também. No passado eu tinha muita crise de sonambulismo. E aí ficava cheio de roxidão. Bom, gente, o sistema reprodutor, como que ele interfere em relação à parte de manutenção, no caso da homeostase da espécie, falando a nível de espécie, né, que a fisiologia ela vai desde a nível molecular até de espécie. É a questão de permitir com que haja a junção do gameta masculino e feminino, e aí, né, obviamente, vai perpetuando a espécie. Não significa jamais que esse tema tenha a ver com, por exemplo, só homem e mulher que pode ter filho? Claro que não, ainda mais hoje em dia, né? Você pode ter um casal que é homem e homem, e ele contrata, né, uma barriga de aluguel simples, e aí vai ter o seu filho,
né? Filho é filho de coração. É só questão mesmo de, porque tem que ter o gameta masculino e feminino, mas a questão de filho é filho de coração, não é verdade? Então, esses são os sistemas que fazem parte, então, desse processo de manutenção da chamada homeostasia. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Oi. Fala, Matheus. Não? Perguntas de vacina? Não? Gente, continuando então. Na semana que vem, quinta-feira é feriado, certo? Até agora eu não sei se sexta-feira vai emendar ou não. Mas, de qualquer forma, o meu recado agora é sobre segunda-feira. Segunda-feira eu vou postar o primeiro estudo dirigido avaliativo. Primeira parte da nota, tá? Vale 3 pontos, assim como eu falei no primeiro dia, né? Cada estudo dirigido vale 3 pontos. E aí, esse estudo dirigido vocês vão fazer no caderno de fisiologia, com certeza vocês têm, né? O caderno de fisiologia, né? Aí vocês vão fazer bonitinho lá o cabeçalho, colocar pergunta, resposta. Vão assinar por extenso cada folha, colocar no final as referências bibliográficas do material que vocês usaram para a pesquisa, preferencialmente material de nível superior, tá? E aí, o que vocês vão fazer com esse, né, material no caderno? Vocês vão fotografar. Depois que fotografou, vocês vão juntar as fotografias em um arquivo só de PDF. No ambiente virtual, eu vou colocar para vocês como que se faz. Vou colocar um videozinho como que se faz isso. Tirei a foto, pode ser com o celular mesmo, tira a foto. Depois eu seleciono essas fotos dentro de um site e eu mando juntar todas essas fotos em um PDF só. Então é interessante numerar, né, as páginas do caderno, que facilita depois na hora de selecionar as fotos e as páginas. Lá no ambiente virtual, então, no quadradinho de fluidos, que é esse, nosso, vocês vão entrar lá no final, na segunda-feira, vai estar escrito lá o questionário, vocês vão clicar nele, que é o estudo dirigido, né? Primeiro questionário, estudo dirigido. Vocês vão clicar, vai abrir, então, um arquivo com questionário, e nessa página vai ter o lugar para vocês anexarem o material em PDF. Certo? Tem um lugar, certo? Insira o material aqui. Enviar. E aí manda para mim, automático. Tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem lá na segunda-feira, quando eu postar, vocês mandam pelo fórum. Obviamente que vocês não têm só uma semana para fazer, tá? Eu coloquei um prazo de 1 mês, eu fui boazinha. Coloquei um prazo de 1 mês para vocês fazerem. Certo? Dúvidas? Aí, o conteúdo do questionário vai ser dessa aula e das outras, né? Isso, é todo conteúdo desde o começo, Certinho, então. tá? E aí, eu vou tentar colocar lá no ambiente virtual, só um minutinho.